Nós vivemos tempos bastante difíceis. Guerras acontecendo em vários lugares do mundo, crises econômicas que aumentam o desemprego e o desespero. A violência continua crescendo de uma forma inexplicável e ceifando vidas inocentes. A corrupção na política e até entre os líderes religiosos destrói ainda mais a fibra moral do povo. Algumas pessoas interpretam esse estado preocupante no qual o mundo está passando como a evidência de que a volta de Jesus está muito próxima. Enquanto nós entendemos que ele pode voltar a qualquer hora, nós não temos ainda nenhuma base para interpretar esses acontecimentos atuais como sinais da vinda de Jesus. O mundo já passou por outras épocas muito más, muito difíceis, até piores do que essa em que nós estamos vivendo hoje. Jesus mesmo, ele disse que voltaria como um ladrão. Ele disse isso em Mateus 24. E o apóstolo Pedro ressaltou essa mesma expressão, essa mesma colocação na segunda carta que ele escreveu. Então, ao invés de ficarmos olhando para as nuvens, esperando Jesus voltar logo, nós devemos voltar os nossos olhos e os nossos ouvidos para a palavra de Deus, para assim sabermos como nós devemos nos preparar para estar com Ele na eternidade. Não importa se estejamos vivos ou mortos, Ele vai voltar e nos chamar. Não importa se isso vai acontecer amanhã ou daqui a 50 mil anos, todos nós um dia nos encontraremos com o Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Esse é o canal Minuto com Deus. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui para a edificação e para que muitas vidas sejam transformadas pela palavra de Deus. Eu peço que você nos ajude a alcançar mais pessoas. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pode colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração também, conte com a minha intercessão. E caso você queira e possa apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. No meio de tanto caos, de tantas situações calamitosas, nós podemos aprender muitas coisas. A compreensão que temos em relação ao futuro eterno nos ajuda a termos uma perspectiva mais otimista em dias tão atribulados. As pessoas se preocupam com a oscilação do câmbio, da bolsa de valores, o que pode levar empresas à falência, pode quebrar muitas pessoas, consumir fortunas. Mas no final das contas, tudo isso não passam de números e pedacinhos de papel. Tendo muitos pedacinhos desse papel ou poucos, qualquer pessoa vai sair dessa vida do mesmo jeito que ela entrou, nu e sem nada, como está escrito no livro de Jó. Os problemas de uma sociedade aflita e doente refletem o triste fato de que muitas pessoas estão sem rumo nessa vida, focadas em coisas que são passageiras. Pessoas que estão desnorteadas pelas filosofias vãs de pessoas descrentes. Elas não sabem de onde vêm e nem para onde vão. Negam a existência de um Criador, de um Deus Todo-Poderoso, e isso tira do homem o sentido da vida. Mas a palavra de Deus vive e é permanente. Ela permanece para sempre. Há mais de 3.000 anos,
um homem sábio procurou entender o sentido da vida. O nome dele era Salomão. E ele buscou, para isso, prazer, posses, a satisfação no seu próprio trabalho. Mas como ele mesmo escreveu, faltou para ele alguma coisa essencial. E olhando somente para a vida debaixo do sol, ele percebeu a grande futilidade dessa vida. E ele escreveu isso em Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Então, meus irmãos, para as pessoas que estão presas às filosofias limitadas da mente humana, essa futilidade continua. Ela nasce, passa por alguns momentos alegres e outros tristes e morre, achando que os seus atos nessa vida não terão nenhuma consequência eterna. Mas para aqueles que servem a Deus, a vida não é vazia. Graças ao nosso Criador, a vida não consiste apenas nas coisas relacionadas à nossa existência terrestre. E o mesmo livro de Eclesiastes, com muita sabedoria, encerra com as chaves que nós precisamos para aproveitar bem a vida. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, ele diz que nós devemos nos lembrar do nosso Criador. Ou seja, temos que olhar para trás e nos lembrar de onde viemos. Mas em Eclesiastes, também no capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, ele ressalta que nós também devemos olhar para a frente, reconhecendo que essa vida é passageira. Olha o que Salomão escreveu. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores para serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. E o versículo 7, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Devemos viver a vida de uma forma intensa, buscando agradar a Deus, servir ao próximo, amar ao próximo e tendo sempre uma perspectiva eterna. A vida sem Deus se torna vã e vazia e deixa a pessoa despreparada para a eternidade. Porém, aquele que se lembra do seu Criador estará olhando para o Juiz Supremo e estará reconhecendo a importância de fazer a vontade dele. Enquanto durar a terra, haverá pessoas que negam que existe um Criador. E essas pessoas, infelizmente, estão se condenando na injustiça. Mas haverá outros que se lembrarão do Senhor, do seu Criador, e confiarão no seu Salvador, olhando para a eternidade com esperança
e com fé. E através dessa esperança, nós conseguiremos lidar com as dificuldades dessa vida. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Nos ensina a vivermos os nossos dias de maneira sábia e a tirar os nossos olhos daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro, daquilo que é etéreo e fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual, naquilo que realmente importa. Eu peço que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Que o Senhor visite cada família representada aqui por esse irmão e por essa irmã. Que o Senhor esteja atento às necessidades dos teus filhos e, segundo a tua vontade, o Senhor possa suprir cada uma delas. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.